Olá, meu nome é Álvaro Martins, vamos conversar um pouquinho aqui de Business Analytics. Agora, especificamente, mineração de dados, data mining. O que é fazer mineração? Processar, tratar o dado. Eu coletei o dado, armazenei o dado, limpei o dado. Agora, como é que eu vou tratar? Como é que eu vou minerar? Fazer data mining. Então, é um processo não trivial, exige um trabalho muito não é intelectual, mas vamos dizer assim, um trabalho inteligente de modelagem. O que eu quero perguntar? Como que eu quero perguntar? Que técnica que eu vou usar para extrair essa informação desses dados? Os dados bem trabalhados, eles contam coisas para a gente. Eles mostram padrões. Então, o primeiro momento de mineração é entender muito bem o negócio também, para entender o que eu quero responder. Qual é a minha pergunta? A gente muitas vezes fala e ouve, quem não sabe fazer pergunta direito não vai chegar em lugar nenhum. Então, que pergunta eu quero fazer? Será que esses dados podem me responder essa pergunta? Isso é um trabalho de modelagem. Então, extrair conhecimento desse dado, descobrir padrão que esses dados me entreguem. Essa é a primeira parte dessa conversa. Tem várias formas de fazer isso e várias disciplinas contribuem para essa conversa. Desde estatística, quando a gente está falando de volume grande de dados, do Big Data, do mundo que a gente vive hoje, nós estamos falando de estatística. Tem várias técnicas de estatística e aí a gente tem softwares. Eu, particularmente, gosto muito do Minitab, mas tem o SPSS, tem mais uma infinidade de software. Software para tratamento de grande volume de dados. A gente está falando cada vez mais de ferramentas de inteligência artificial. A gente está falando de aprendizado de machine learning. A gente está falando de dashboards, de visualização. A gente está falando lá, de passo anterior, de como é que eu organizo o meu data warehouse, como é que eu organizo meus data marts. A gente está falando de sistemas de informação de um modo geral. A gente vai tratar dados que muitas vezes vieram de sistemas legados. Sistemas cada vez mais de aplicativos, a gente está na era das apps já faz muito tempo. Então, minerar dado é descobrir coisas usando todas essas disciplinas. Por isso que a gente ouve muito falar da falta de profissionais capazes para tratar os chamados cientistas de dados, porque é uma competência que exige conhecimento estatístico, conhecimento de tecnologia, e conhecimento do negócio, e conhecimento de gente, de comportamento. Então veja, não é tão trivial assim. Falar de algum modelo, existem vários modelos para minerar. Aqui falando especificamente de modelos estatísticos, tem vários tipos. Eu particularmente gosto muito do que a gente chama de cluster análise, análise de agrupamento. Eu quando faço lá minhas pesquisas, na minha atividade acadêmica, eu gosto de usar análise de agrupamento, chamado cluster análise. O que serve? Como é que é esse negócio? Eu pego um volume de dados, uma amostra, e tento classificar em agrupamentos segundo semelhança. Na teoria, o nome que se usa é parecência, mas é um nome esquisito, Eu prefiro chamar de semelhança. Então, vamos criar agrupamentos a partir de algumas semelhanças. Qual é a aplicação que isso pode nos trazer? Eu dou aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, eu tenho lá a gestão de cliente. Quero descobrir por que o cliente está abandonando, está saindo da empresa ou do meu serviço. É o chamado churn, Alguns negócios, como, por exemplo, operadora de comunicação, esse é um fator tão relevante que impacta bônus, um monte de coisa. Então, eu quero entender qual a causa raiz. Por que será que o meu cliente está trocando de empresa, trocando de serviço? Então, eu consigo, através de uma análise de agrupamento, por exemplo, chegar a conclusões. Vamos falar no setor bancário, outro exemplo que eu estou dando aí, Então, comportamento de compra no cartão de crédito. Hoje, automaticamente, com inteligência artificial, eu já consigo detectar um comportamento que não está consistente com o comportamento habitual. Opa, isso aí pode ser uma fraude. Então, esse é um exemplo, além dos já antigos e tradicionais score. Então, quando a pessoa liga para o banco lá, ou vai buscar algum financiamento, alguma coisa, já tem ali o score dela, baseado em quê? Um tratamento muito grande de dados, na sua grande maioria, utilizando o cluster análise. Se a gente olhar no varejo, o varejo é uma infinidade de aplicações, seja para gestão de categoria, gestão de estoque, rotas, falando de logística e por aí vai. Quando a gente fala de fábrica, de produção,
Estamos falando de qualidade. Como é que eu diminuo falhas? Né? Quando a gente tem controle de produção, no passado era muito comum a gente ter índices de rejeito ou de falha grandes, né? Cada vez menos. E a tecnologia, o Business Analytics, pode nos ajudar muito nesse processo também, de melhorar a qualidade de fabricação, né? Seja o que for que a gente estiver fabricando. Quando a gente fala ali de mundo financeiro, corretagem no modo geral, a mesma coisa. Qual é a composição da carteira que faz mais sentido para aquele tipo de agrupamento, para aquele tipo de cliente? Quando a gente fala de seguro, mercado securitário, seguro o que é? É bancar um risco, cobrar um prêmio para isso. Né? Com a análise adequada de dados, com o Business Analytics bem feito, eu posso usar Cluster Analysis, análise de agrupamento, para criar agrupamentos. Falar, peraí, o tradicional, que a gente sabe desde sempre, né? No passado era muito isso, né? Veja, já no passado, né? Apesar de não ter um volume tão grande de dados como a gente tem hoje, já se usava uma análise de dados, né? Já se usava análise de agrupamento. Então, seguro de automóvel, a idade, se é uma pessoa abaixo de, sei lá, 25 anos. Então, peraí, cobra um valor maior. Por quê? Porque aquele agrupamento de pessoas com abaixo dessa idade tinham um índice de sinistralidade maior. Então, esses são exemplos, né, de como que a gente pode fazer isso. Para isso, a gente tem que fazer uma boa mineração, tratamento, processamento de dados. Muito obrigado.